Hello and welcome everyone. We're going to get started in a minute or two. Boa tarde a todos. Já já vamos começar. Enquanto isso, gostaríamos que vocês se apresentassem no chat, nos dissessem de onde vocês vêm e já já começaremos. I see we have some meetup organizers in the audience. Vemos que temos alguns organizadores de Meetup na nossa plateia e isso é muito empolgante. Eu estou bem animada de conhecer outras pessoas através do nosso bate-papo. Então, não deixe de dizer onde você está, quais são a sua experiência e já já começaremos. We have some friends from Quebec, Temos alguns amigos de Quebec, friends from Maine, de Maine, de todos os lugares do mundo, África do Sul, Nova York. Estou muito empolgada de me conectar com vocês. while folks are introducing themselves in the chat, Ingrid Enquanto as pessoas estão se apresentando, a Ingrid e eu vamos nos apresentar aqui. Eu sou Laura e eu sou uma professora de Ciências da Computação em Boston e eu ajudo a Ingrid nos projetos do Scratch Ed Meetups. Eu sou Ingrid e eu sou uma especialista em tecnologia, estou usando tecnologia aqui nas escolas públicas de Cambridge e também trabalho em projetos em Boston. while you're introducing yourself, Enquanto vocês se apresentam no bate-papo, nós temos uma breve observação aqui. Teremos a opção de... Nós temos a interpretação simultânea para português, ou inglês ou espanhol, e vocês podem escolher aí o idioma que vocês querem escutar. we also have the link to the slides today. Também temos os links para os slides que vocês podem acessar ou através do próprio Scratch Ed Meetups ou através do link que está aqui na tela. All right, we're going to get started, but if you haven't introduced Vamos começar, mas se vocês ainda não se apresentaram, quem ainda não se apresentou, por favor, contem quem é você, como você usa o Scratch e onde você está. Vocês podem ver também a opção aí da interpretação conforme a foto na tela. Hoje, nós vamos passar um pouco de tempo falando sobre os Scratch Ed Meetups. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é um Meetup, depois sobre como você pode se envolver no Scratch Ed Meetups e depois nós vamos ouvir a opinião de 3 organizadores de Meetup através da sessão de perguntas. Vamos começar, então. and Ingrid's going to share a little bit about E a Ingrid vai falar um pouco sobre o que é um Scratched Meetup. Então, os Scratched Meetups são uma experiência profissional de aprendizado, onde nós podemos trabalhar sobre um EdCamp, que são de desenvolvimento de profissionais de experiências. Nós temos aqui, então, um horário pré-definido, um cronograma pré-definido sobre palcos, participações, oradores, onde as pessoas querem dedicar o seu tempo ao aprendizado. Então, isso não é só em relação ao que você obtém, que pode ser um plano de aula ou uma interação, mas isso também vem em torno de uma atmosfera e as conversas que você troca ao estar ali. O Scratch Ed Meetup foi desenvolvido para ser imersivo para educadores, para compartilharem as suas experiências e preparar melhor os educadores a explorar esse tipo de aprendizagem no seu próprio ambiente e trabalhar com seus alunos. Com os Scratch Ed Meetups, eles giram em torno de estimular a comunidade a um aprendizado lúdico. Para dar suporte a esse tipo de compromisso, o Meetup é dividido em 3 partes que vocês podem ver na tela. Nós temos o networking e o cronograma, temos o explorar e aprender, e temos o compartilhar e refletir para concluir a experiência. Sobre o networking e o agendamento, é a primeira parte de um evento do Scratch Ed Meetup.
Às vezes, você pode ter alguma coisa com alimentação, mas isso vai depender também das regras de Covid, do seu orçamento, mas é uma oportunidade das pessoas compartilharem, se conhecerem, compartilhar um lanchinho e suas ideias e comunidade. Depois, nós construímos esse cronograma, que muitas vezes tem muitos post-its, porque queremos ter ideias do que as pessoas querem fazer naquele dia. Durante a construção do cronograma, nós podemos ter os post-its com os tópicos relacionados ao debate de interesse, e depois que os participantes compartilham os seus post-its, colocamos em uma parede e os organizadores vão classificá-los em subseções e vão trabalhar com as ideias semelhantes por sala, por subsalas. Depois, nós temos explorar e aprender, e isso realmente é o coração do Meetup. Uma vez que o cronograma está estabelecido e nós temos todas as aprendizagens, as sessões começam. Nós vamos distribuir com os 2 pezinhos aqui, que é uma lei de mobilidade, significa que os participantes podem passear pelas sessões para poder ter uma propriedade melhor do seu aprendizado. Então, às vezes, você está sentado numa sala, você fala, não é bem isso que eu estava querendo, isso é mais difícil do que eu estava esperando, não é diferente do que eu estava esperando, e você pode mudar de sala para algo que te interesse mais. As sessões individuais têm algumas sugestões de ter um escrivão e um facilitador. O facilitador, normalmente, é um voluntário escolhido pouco antes da sessão e que estão ali para orientar e guiar a conversa. E o escrivão vai ali documentar, essas 2 pessoas devem estar ali presentes durante a sessão e que vão dar o ritmo e relembrar essa sessão depois. As sessões individuais podem ir de 20 minutos a 1 hora, dependendo de quanto tempo está dedicado ao Meetup. E podem ter de 2 até 10 subsalas. Finalmente, tentamos economizar algum tempo para poder compartilhar as experiências com o grupo. Os participantes se reúnem ao grupo para compartilhar as suas experiências dos meetups e podem compartilhar alguma coisa das suas práticas como educador, como facilitador. Depois de passar algum tempo selecionando essas experiências do dia, há um breve protocolo de reflexão. A minha experiência de Meetup começou a participar nos Meetups da MIT e depois eu me tornei uma das organizadoras da unidade de Boston e vem sido muito incrível, como já trabalhamos com mais de 4.200 membros, 44 grupos em 11 países. E essa rede do Scratch Meetup, ela é feita ela inclui educadores que são apaixonados por usar e compartilhar ideias através do Scratch. Ao longo dos últimos 2 anos, devido às restrições da Covid-19, nós movemos os nossos Meetup para o ambiente online e nós tivemos a colaboração também para fazer Meetups conjuntos, virtuais. E isso segue uma estrutura bastante parecida com o Meetup presencial. Podemos usar ferramentas como Zoom, o Padlet ou Everywhere. Nós temos organizadores voluntários que elaboraram lindas sessões de Meetup que estavam abertas a todos. Obrigada, Ingrid. Agora que vocês já sabem sobre os Scratch Meetups, vocês devem estar se perguntando como se envolver. Nós vamos passar todas as informações nesse site, que é o meetups.gce.harvard.edu. Quando você passear por essa página, você verá primeiro essa tela. Você verá um breve vídeo que mostra algumas das pessoas que vocês verão aqui também na nossa sessão hoje. Você pode aprender em Learn, aprender, para saber como acontece, como é o Scratch Ed Meetup.
E você vai descobrir se já é um Meetup na sua área. Se houver, você pode clicar e se tornar ali membro da área. Talvez, como nós temos as férias de verão no hemisfério norte, talvez vocês não vejam muitos grupos ativos no hemisfério norte. Se não houver um Meetup na sua área, você pode entrar em contato com a Jace da equipe do Scratch para a possível formação de um grupo. Então, nós sempre, se você tiver perguntas sobre criar o seu próprio grupo de Meetup, você pode enviar o e-mail para meetups@scratch.mit.edu e fazer todas as suas perguntas. Essa tela vai ficar uns minutinhos aqui. Se vocês quiserem anotar esse e-mail, pode ser interessante. Agora nós vamos compartilhar alguns suportes para organizadores. As pessoas talvez queiram começar o Meetup ou estejam envolvidas atualmente. Nós temos alguma coisa sempre para ajudar vocês. Então, primeiro, o Grupos faz uma página, uma webpage, para ter a propriedade da página e também promover e criar eventos. Nós também temos um canal de envio de mensagens entre os organizadores para enviar ideias e sugestões. Os organizadores também recebem um kit digital que tem modelos, templates, tem imagens para mídias sociais e outras ferramentas que você pode usar nos Meetups, como crachás virtuais, crachás e templates também, e outros assuntos e sugestões de assuntos que possam interessar as pessoas. Mais uma vez, vocês vão encontrar todas essas informações em termos de participar ou organizar um Scratch Meetup no site. Eu estou realmente muito empolgada porque nós temos tempo para perguntas com os nossos organizadores de Meetup. Então, agora eu quero trazer 3 dos nossos fantásticos organizadores aqui para a nossa tela e, após se apresentarem, teremos algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas aos oradores, vocês podem escrever aí no bate-papo. Nós vamos tentar monitorar, mas pedimos já desculpas antecipadas, porque temos muitas mensagens no bate-papo. Então, Chris, eu vou parar de compartilhar aqui para que vocês possam ver melhor nossos colegas aqui. Hello, hello. Olá! Muito bem. Então, primeiro, vamos começar com as apresentações. Nosso grande amigo Andres, que fala 4 idiomas, e ele vai dar o melhor de si em inglês. Então, pode se apresentar, Andres. Você pode se apresentar. Yes. My name is Andrés Garcia. Meu nome é Andrés Garcia. Desde jovem, eu era muito curioso em relação a eletrônicos. E quando eu ganhei meu primeiro computador, um SC81, eu já fui me dedicando a isso. Eu sou professor de ciência da computação para o ensino médio em Barcelona. E eu acho que a Scratch é uma linguagem de expressão que integra muitas outras disciplinas de uma maneira muito adequada. Thank you, Andres. Obrigada, Andres. E vamos para o Bradley, que fica em Houston, Texas. Olá, eu sou Bradley Quinton. Eu sou um dos organizadores do Scratch Meetup de Houston. Eu comecei em 2019, pouquinho antes da COVID. Eu ensino química básica para jovens, ensino fundamental. Eu comecei com Scratch há mais ou menos 10 anos. Eu acho que isso base. E eu acho muito interessante que você encontre pessoas na sua área ou no mundo todo que tenham interesses semelhantes ao usar o Scratch para ensinar. E, por último, o Chris, que é do Quebec, Canadá. Olá, meu nome é Chris Colley. Eu trabalho para uma empresa sem fins lucrativos em Quebec
e nós atendemos a comunidade de língua inglesa aqui em Quebec, que é uma parte anglofônica da nossa população aqui. Na última conferência de Scratch Ed Meetup, nós já crescemos muito, a cada ano temos mais participantes, e é uma maneira excelente de nos comunicar à distância. É claro que a Covid causou ainda mais misturas nesse aspecto, nós passamos a ter uma outra intensidade de reuniões, e eu gostei muito de ser convidado. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigados a todos. Nós falamos um pouco sobre isso nas nossas apresentações, mas será que alguém gostaria de comentar algo a mais sobre há quanto tempo você está envolvido com o Meetups e como soube pela primeira vez e como começou a receber as suas primeiras Meetups na sua área? Meu primeiro contato com o Scratch foi através do Twitter, onde nós vimos os resultados através do Scratch, os resultados de uma atividade. Isso foi em 2018, quando fizemos um dos primeiros Scratch Ed Meetups. E no ano seguinte, eu tive a oportunidade de participar como organizador, e posso dizer que sou o único membro da comunidade de Barcelona que nunca perdeu nenhum dos 54 encontros que tivemos. Isso é incrível! Eu nem sei quantos, eu não sei nem contar quantos encontros nós tivemos em Boston, mas isso é incrível. Mais alguém quer adicionar algum comentário? Sure, I'll go. I first learned about Scratch Ed Meetups. Eu primeiro soube do Scratch Ed Meetups em 2018, na conferência que teve na MIT, e conversei com algumas pessoas que já estavam envolvidas e queria montar uma sessão em Houston. Demorou um pouquinho para nos organizarmos, mas tivemos o nosso primeiro Meetup, eu acho que foi em novembro de 2019, talvez. Depois nós tivemos outro presencial em janeiro e fevereiro, mas depois veio a Covid, nós mudamos para o formato online, com meetups virtuais. E foi aí que eu conheci Chris. E não era o mesmo que o presencial, mas era muito bom conseguir se conectar à distância e ver como outras pessoas em outros lugares do mundo também estavam usando o Scratch. Chris, do you have anything? Chris, alguma coisa? Nós fizemos algumas colaborações no início, mas conforme os meetups foram avançando, nós começamos a juntar pessoas de todos os lugares do mundo que compareciam aos seus meetups. Então, a parte online foi realmente muito incrível. Não é tão profunda quanto o presencial, porque você passa o dia inteiro envolvido em vez de só uma hora e meia só. Mas as conexões que são estabelecidas, isso nos fez não nos sentir tão solitários em tempos de Covid. Nós sabíamos que era difícil, mas nós nos ajudamos, criamos projetos junto, porque muitas vezes nós éramos o único lugar onde as pessoas podiam buscar ajudas quando elas se encontraram em certas situações difíceis com suas turmas. Então, nós nos tornamos um lugar de se lamentar, de compartilhar um pouquinho, resolução de problemas. Então, quando nós comparamos o presencial e o online, nós temos ambos a mesma intenção, mas nós temos uns formatos um pouco diferentes. Chris, você falou um pouco sobre as diferenças entre ter uma comunidade que é local em contrapartida à global. Queria saber se você pode falar um pouco sobre o que é usar o Scratch nas escolas na sua área. Bom, eu posso falar primeiro aqui.
É sempre uma dificuldade conseguir que os professores participem quando eles estão meio hesitantes, mas com o Meetup você oferece esse suporte, dizendo, olha, tudo bem se você não souber de tudo, não tem problema, mas eu acho que com esses Meetups a gente conseguiu mostrar para eles, olha, a gente adora essa ideia de tetos altos e paredes amplas, né? E isso é aceitável, independente da sua experiência, não tem problema, porque nós vamos oferecer o apoio para aumentar isso, aumentar a altura dos tetos, etc. E os professores começarem a se sentir mais à vontade com esse suporte presencial, mesmo face a face, mesmo que fosse online, porque eles, com isso, eles se sentem parte de algo maior, além da sua escola, sua sala de aula, seus alunos, e com isso eles ficam mais abertos para arriscar na sala. E depois que a gente fala de alguns projetos iniciais e todas as rúbricas, tudo que os professores querem saber, eles começam a ter menos ansiedade e ficam mais dispostos a assumir certos riscos, né? As crianças sempre querem fazer algo novo, mas é uma questão de deixar os professores mais à vontade e essa rede que o Scratch Meetup cria e oferece esse tipo de segurança para eles. E para você, Bradley, como que é usar Scratch na sua região, na sua área? É meio complicado, porque eu não sei se tem algum lugar onde está realmente amplamente disseminado, se tem algum professor na escola que queira usar o Scratch. Aí, quando isso acontece naquela escola. Na minha escola, eu comecei porque eu descobri o poder do código, o Power of Code, já há muito tempo. E eu passei por um dos treinamentos deles e soube o que era o Scratch. Comecei a usar o Scratch com os meus alunos de terceira série. Então, se alguém descobre, fica interessado e cria interesse, aí acho que acontece, mas eu não sei se realmente existe muito interesse. Olha, nossa escola trabalha com Scratch. Mas eu queria comentar uma das coisas que o Chris falou, que é deixar os professores à vontade, confortáveis, com o fato de não conhecer tudo, de não saber tudo. Ou seja, poder dizer para os seus alunos, olha, eu não sei, vamos descobrir juntos, deixa eu mostrar para vocês como a gente vai chegar nisso. E para os professores, eu sei que é uma lição muito difícil, foi difícil para mim conseguir falar isso para as crianças, porque geralmente as crianças chegam para você perguntando o que é isso e esperam receber uma resposta. E quando eu comecei a usar Scratch com os meus alunos, eles perguntavam, como é que eu faço isso? Eu falava, ué, não sei, vamos descobrir. Mas depois que você fica mais à vontade, é muito libertador, é super divertido falar, olha, não sei, vamos sentar aqui e descobrir juntos. E isso te dá oportunidade do professor mostrar como chegar a alguma solução. Eu falo assim, olha, eu não sei, mas eu vou tentar essas coisas, vou usar esses recursos, por isso que eu estou usando isso. Então, acho que é o que é bem legal dos meetups, é justamente isso, oferecer esse tipo de apoio para os professores, para que eles sintam que não estão sozinhos, que podem começar e sempre vão ter alguém ali para ajudá-los, mesmo que não seja no meetup, existe alguma conexão, tem um e-mail que eu posso usar para perguntar. Eu acho que nós ouvimos muito disso nos meetups de Boston também. É geralmente um professor numa escola e participar dos meetups é a chance deles encontrarem essa rede de suporte, outros professores que também gostam de usar essa ferramenta nas suas salas. Andres, você quer falar alguma coisa sobre o Scratch na sua região? Sim. Na Catalunha, eles estão usando robótica nas escolas. E temos seminários e cursos de Scratch nessas escolas durante todo o ano. Ainda existem muitos professores que não conhecem o potencial do Scratch, mesmo que seja a principal ferramenta para
usada na maioria das escolas. Sim, eu já trabalho com Scratch há bastante tempo, outras pessoas aqui eu acho que também, mas também tem vários professores que não conhecem, e é sempre muito interessante receber novos professores que começam a usar Scratch com seus alunos. E tem muitos alunos que já ouviram falar sobre isso, seja por qual canal for, com seus amigos, e aí ficam animados quando isso chega na escola deles. Pode falar. É incrível ver os recursos do Scratch disponível para os professores. É muito legal. As possibilidades de tudo que pode ser feito na sala de aula realmente são infinitas. A Laura tem mais algumas perguntas. Sim, nossa próxima pergunta. Espero que a gente pode começar com o Bradley. Você poderia contar um momento onde os professores puderam oferecer apoio uns para os outros durante os seus meetups? Sim, acontece. Sempre. Fizemos um meetup, acho que em março, abril, já faz um tempinho. Tivemos um encontro virtual pequeno, era 10, 11 pessoas ali de Houston mesmo. E eu compartilhei um projeto dos meus alunos no Scratch Junior, que era um diorama digital, onde eles criavam desenhos dos animais, seus habitats, fizeram animações para ensinar como era o ciclo de vida e o habitat daquele animal. E uma pessoa que participou do Meetup falou, nossa, a gente fez algo parecido. Como é que a gente pode usar o Scratch Junior dessa forma para criar algo semelhante? E aí fizemos uma sessão, isso acabou virando uma sessão de brainstorming super interessante, porque eles falam assim, olha, a gente não tem isso, a gente tem Chromebook, a gente tem aquilo. Eu vejo os meus alunos todos os dias, e eu sei que outros professores têm os seus alunos uma vez por semana, a cada 8 dias, etc. Então eles estavam discutindo como poderiam agendar tudo isso para que as crianças pudessem realmente sentir que havia uma coerência, uma coesão do projeto, e virou uma sessão de brainstorming para entender como aquelas ideias poderiam ser relevantes para cada situação, e todo mundo estava participando. Você pode fazer isso. Eu faria dessa outra forma. Então, isso acontece sempre nos meetups, quando as pessoas começam a falar, eu gosto dessa ideia, acho que eu faria assim, o assado. Boa ideia, talvez eu tente isso na próxima vez. Ou, próxima vez que eu trabalhar com isso, eu vou usar a sua ideia. Então, essa conversa acontece em todos os meetups. Sempre tem alguma coisa assim, quando alguém dá uma ideia, todo mundo tenta apoiar e contribuir com essa ideia. Eu acho que esse nível de suporte, de apoio entre os professores que talvez tenham o mesmo cargo, mas têm experiências muito diferentes. E você, Andrés, você tem uma história de suporte dos seus professores durante um dos meetups? Sim, as nossas reuniões são muito colaborativas. Basta postar um problema e muitas pessoas vão contribuir. Eu lembro que estávamos tentando encontrar formas de celebrar um feriado na Catalunha e tivemos ideias como recursos, jogos, histórias e muitas ideias. E vimos como era fácil colaborar e traduzir os materiais para o catalão. Foi muito fácil. Sim, ótimo. A gente vem falando bastante de tradução, né, hoje. E você, Chris? Você tem um exemplo? Sim, exatamente como os meus colegas já falaram. Acontece sempre.
é aquele suporte de caso aconteça isso, se você tiver essa situação, e nós temos números, temos áreas bastante isoladas, porque temos uma província bastante grande geograficamente, e às vezes a nossa única linha de defesa ou de apoio para resolver alguns desses problemas são esses encontros. E no nosso último meetup, estávamos nos despedindo e um dos membros que fica em Ontário falou que ela não conseguiria viver sem esse grupo dali em diante, porque ela trabalha com alunos com Scratch, mas ela geralmente é a única pessoa que participa dos meetups da região dela. Então, ela disse que, com certeza, é muito válido e não é só uma pessoa que tem sempre as mesmas respostas. Não. Assim, eu lembro que ele falou sobre isso, vamos conversar com ele. Então, é o tipo de coisa que começa a acontecer naturalmente e essa fome de participar, porque as pessoas têm muitas perguntas que eles ficam pensando até chegar lá no Mira para que eles possam realmente falar, pedir ajuda, ter suporte, falando, olha, saem de lá pensando, ok, agora eu tenho uma solução para isso. Então, nós somos super bons em resolver problemas de Scratch e, no final das contas, todo mundo consegue manter essa jornada com esse tipo de suporte. Sim, eu adoro isso, que as pessoas guardam suas perguntas, suas dúvidas e levam para os meetups. Isso estava realmente o que eu estava falando, porque às vezes a gente só tem aquele lugar para discutir essas coisas, porque é o único lugar onde você encontra pessoas com os mesmos interesses e conhecimento, né, dos projetos. Vou começar com o Andrés. Minha próxima pergunta é o seguinte: o que significa para você ser um organizador de meetups? Oh, and you're muted, Andres. Sorry. Perdão. I like to define the meetup as O meetup é uma refeição onde os organizadores preparam a mesa e os participantes trazem os pratos a serem compartilhados. Eu acho que essa é a minha analogia. E sempre é um sucesso. Organizar esses meetups me ajuda a ter contato com grandes profissionais que têm interesse no Scratch. E nos diferentes meetups que eu organizei, tive a oportunidade de conhecê-los, de desenvolver projetos juntos, aprender e criar uma rede de conhecimento e de amigos. I don't know who wants to follow that, but I'll pass it off to Brad. Eu passo para o Bradley, então. Okay. Being the meetup organizer is like. Ser um organizador de meetups, acho que tem sido ótimo para mim, assim, algo um pouco egoísta, porque eu consigo conhecer outras pessoas, porque no meu distrito, que é muito grande, acho que é o 7º maior nos Estados Unidos, mas temos apenas poucas pessoas que fazem algo parecido com o que eu faço. São pouquíssimos. E não há nenhuma iniciativa distrital que reúna essas pessoas. Então, a gente se encontra acidentalmente, a gente acaba achando os outros acidentalmente. Aí pergunta, você também trabalha com Scratch? Mas poder realmente buscar outras pessoas com esses interesses, não só dentro do distrito, mas na região metropolitana de Houston, e encontrar pessoas que estão fazendo projetos parecidos, que têm interesses semelhantes, e ser uma fonte de apoio, de suporte para as pessoas que têm interesse em começar a trabalhar com o Scratch. Eu tive sorte, porque quando eu descobri o Scratch, eu tinha um diretor da escola que falou, sim, vai, faça, eu não tive que ficar pedindo permissão, falou assim, não, super bacana, pode ir em frente. Eu sei que nem sempre todos têm esse tipo de liberdade dos seus administradores para fazer esse tipo de coisa, mas se interessarem e sentirem que tem apoio, talvez eles possam dizer, olha só, olha que ótimo que isso seria para os nossos alunos. Então, poder conhecer essas pessoas
e receber esse apoio e oferecer esse apoio com Scratch Junior, levar cada vez mais isso para as salas. E você, Chris, o que significa para você ser um organizador de Scratch Meetups? Na verdade, são duas coisas aqui para mim. Eu acho que os encontros face a face, acho que tem essa natureza de construção de relacionamentos. Eu acho que os presenciais requerem são um exercício de planejamento muito maior, mas quando a gente começou a trabalhar online, foi um pouco mais automático, não tinha tanta preparação anterior. Porque você faz isso em 1h30 em vez de um dia inteiro. Então depende muito. Eu não sei se eu consigo dizer que um é melhor que o outro, mas eu gosto muito de conhecer pessoas e de ter essas interações quando fazemos os encontros presenciais. Tivemos trocas muito ricas e isso continuava. Então a gente tinha o Meetup e depois eu via que os professores voltavam para suas escolas e trabalhavam no Scratch com seus alunos, e a gente queria criar realmente esse tipo de rede de apoio na comunidade. Quando a gente passou para as reuniões online depois da Covid, os relacionamentos ainda existiam, mas tendem a se aprofundar, porque a gente acaba encontrando essas pessoas mais frequentemente do que só aquela uma vez quando a gente discute as coisas com várias pessoas. Os meetups online tem sempre aquele grupo central de pessoas, e o nosso grupo central tem cerca de 10 a 15 pessoas que sempre participam, que sempre tinham algo a contribuir, mas passando por todos esses processos online nesses últimos anos, eu senti falta dos eventos presenciais e conhecer pessoas que talvez não participassem dos encontros online, mas que participariam dos presenciais. Então, é uma questão de profundidade. Quanto que a gente pode se aprofundar numa reunião de Zoom, ou online, ou presencial? Os dois são ótimos. Eu recomendo os meetups para todas as comunidades. E mesmo que a gente não converse, que vocês não conversem sobre Scratch, discutam outras coisas, ainda assim é uma ótima forma de reunir a sua comunidade, compartilhar as suas paixões e coisas que a gente queira aprender mais. Eu adoro. Eu tenho uma ótima equipe, eu posso dizer isso. Eu tenho uma equipe fantástica. Do que a gente chama nos meetups? Eu esqueci o termo, os co-organizadores. Sim, os co-organizadores. Então, eu recomendo muito que você não faça isso sozinho. Ter outros apoiadores é muito importante para que você não sinta que está tudo sobre os seus ombros e para que isso se torne uma coisa mais colaborativa, em equipe. Então, você acaba emulando aquilo que você faz nos meetups, no comitê organizacional, de organização também. Acho que foi ótimo que você falou sobre as diferenças que surgiram com os meetups virtuais. Acho que não era algo que a gente considerava antes da pandemia, mas realmente tomaram vida própria e foi muito interessante ver como esses meetups virtuais se complementam, mas não necessariamente substituem aquela experiência pessoal, né? E os dois são muito especiais e sabemos que os dois tipos de meetups têm seus benefícios nesses últimos anos. Vou passar então agora para a Ingrid, para a nossa pergunta final. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem enviar no chat e eu vou fazer algumas perguntas para os nossos participantes. Eu me sinto um pouco inspirada em compartilhar o que eu aprendo e as coisas que eu organizo, mas o que tem sido interessante para mim, antes de passarmos para a próxima pergunta, é o vivenciar o desenvolvimento profissional do Meetup e liderar esse tipo de desenvolvimento pessoal. Eu acho que eu já falei com outros colegas que estiveram na edição de Boston, que para mim foi muito difícil de sentar em outra questão de desenvolvimento pessoal e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Então, era muito participativo, era muito envolvente,
E isso abriu o meu mundo a como adultos deveriam aprender e compartilhar entre si. Esses são os meus aprendizados. Eu acho que eu cresci como uma facilitadora de desenvolvimento pessoal, também indo depois facilitando os meetups. Nós temos mais uma última pergunta que havíamos planejado e eu acredito que temos algumas da plateia. Entrando no novo ano letivo, quais são as suas aspirações para o meetup? Isso pode ser uma pergunta ampla. Alguém quer começar? I'll go first. Eu vou. I mean, my big hope for A minha grande esperança para o próximo ano letivo é que temos as coisas voltando ao normal, mas possivelmente também ter encontros presenciais, meetups presenciais, e eu realmente espero ser capaz de estimular as pessoas que... Porque a maioria das pessoas que comparecem ao nosso meetup, elas já vêm trabalhando com Scratch Junior. Muitas vezes, alguns já são muito experientes nessas ferramentas, mas uma das minhas grandes esperanças é ser capaz de ter mais professores regulares, de atividades regulares, que vejam o benefício, que tenham tempo para implantar o Scratch Junior com seus alunos e estimular essas pessoas a ver os benefícios para que elas reservem um tempo para esse aprendizado. Eu mesmo já tive um tempo em que eu percebi que meus alunos adorariam, e eu queria que esse movimento também viesse de outros professores. Então, mesmo quando eu dava uma aula regular do terceiro ano, e eu ajudava os meus alunos, eu percebi que o Scratch dava um novo caminho para criar, para compartilhar o que estavam aprendendo, o que podiam fazer com o conteúdo do curso e tentar construir essa comunidade para não ficar só na mão dos professores, especialmente os professores especialistas. Nós queremos ter professores de todas as matérias para entender como você pode trabalhar isso com codificação, com matemática, com outras matérias. Eu sei que em muitas experiências da minha área é uma questão de um puxa e empurra de atenção em relação ao currículo que gostaríamos de ver em sala de aula e sobre o que realmente está ali em pauta. Então, nós podemos tentar tornar viável a implementação do que achamos importante. Obrigado por compartilhar. E agora eu quero saber, Chris, como é que são as suas esperanças? Quais são os seus planos? Nós já estamos fazendo aqui um brainstorming e queremos fazer novamente mais uns encontros presenciais. Nós achamos que isso é muito valioso. Mas uma das coisas que descobrimos ser mais valiosa, e nós vamos voltar ao que o Bradley viu, é fazer que os professores realmente executem isso. No MIT, nós temos Faça ou Morra, e nós temos um curso presencial para que os professores comecem a planejar as suas aulas. E acreditamos que os meetups vão complementar isso no âmbito presencial. Então, se os professores têm perguntas e questões e dificuldades na condução de uma aula e também no uso do próprio estúdio, nós teremos esse meetup virtual que será essa linha de suporte. Não queremos que as pessoas sejam passivas em relação a isso. Se vierem ao nosso treinamento, tem que sair de lá com uma ideia ou com um projeto que vão apresentar no final. E aí o reflexo será ao vermos esses projetos implementados. Então, na primeira metade, tentamos fazer uma apresentação, olhar para as conexões do currículo, fazer as avaliações, mas tudo isso vai levar à parte da tarde, onde você vai adaptar o seu conteúdo ao projeto que você vai levar para a sala de aula. E se nós conseguirmos combinar isso
com o Meetup online, nós vamos teremos um grande sucesso por toda a rede, porque nós podemos ali habilitar várias pessoas a usar o Scratch. Eu tenho ideias, eu crio o propósito, as crianças criam o projeto. Sim, essa é uma ideia muito boa. Então, o que você está dizendo, e acho que você já falou antes, é que quando você faz os seus meetups de 9 às 3, como é que é esse... Não, nós fazemos de 9 às 3. Na parte da manhã, nós fazemos algo muito mais sobre uma descoberta, onde os professores estão ali sozinhos, olhando para os recursos disponíveis, vão tentando um exercício de blocos, um exercício de construção, e ao fazê-lo, eu quero que os professores pensem sobre os seus currículos e o que estão tocando na sala de aula. Depois, nós organizamos em equipes para eles terem um suporte presencial. Esse aqui é um projeto que talvez você queira dar uma olhada para, por exemplo, válvulas de temperatura. Mas eles vão, experimentam, e no Meetup Online é onde eles vão encontrar o suporte. Isso é maravilhoso. É claro que queremos sistematizar isso um pouco mais no futuro, mas já há um certo fluxo ali, especialmente quando falamos de desenvolvimento pessoal. E eu acho que a Laura estava falando de passar sentado o dia inteiro num seminário de desenvolvimento pessoal e aprender nada. Nós precisamos que as pessoas entendam que isso aqui não é o fim, esse aqui é simplesmente o início do nosso trabalho conjunto. E eu acho que o Meetup pode ser um grande condutor para isso. O que nós vimos é que, às vezes, nos Meetups de Boston, a não ser que fosse forçado, os professores saíam de lá sem ter feito a sua própria conta de Scratch, sem ter realmente testado o equipamento um pouquinho e entender para que servia aquele tempo, confirmar o que está acontecendo, que consegue acessar a plataforma, que a senha está de acordo. E isso acontece às vezes. E, Andrés, o que você vai fazer? Nós teremos o encontro 54, 55, tudo isso no próximo ano letivo? Para o ano letivo, eu gostaria de conseguir alcançar aqueles professores que acham que aprender não é para eles, que a programação não é para eles, ou que seja muito difícil, ou que seja só para os mais jovens, mas que eles entendam que eles podem experimentar, vivenciar, especialmente uma comunidade com professores muito empolgados. Pode seguir. Eu espero por isso. Eu acho que é ótimo que todos tenhamos esperanças para trazer uma vida ao nosso próximo ano letivo. Eu acho que nós temos algumas perguntas da nossa plateia. Então, nós vamos agora ter um momento de perguntas depois de reflexão. Algumas perguntinhas rápidas aqui que eu vou responder, que vieram do chat. Uma pessoa está perguntando sobre encontrar coorganizadores, e qualquer um aqui pode contribuir com a resposta, mas procure pessoas da sua escola, ou talvez pessoas que não saibam nada sobre o Scratch, mas estejam dispostas a te ajudar numa organização de evento. Por exemplo, em Boston, nós temos um punhado de pessoas do mesmo distrito escolar que se encontram, tem pessoas organizando e pessoas que se alternam na organização, mas há muitas maneiras de encontrar co-organizadores e vocês sempre podem mandar um e-mail à JC, o e-mail dela já está no chat, e ela pode dar o nome da rede de pessoas que estão registradas na mesma região. Isso foi uma pergunta rápida sobre co-organizadores, mas a pergunta que eu quero fazer ao grupo é sobre recrutamento. E isso vem do bate-papo. Como você convida pessoas para os seus meetups? E há alguma estratégia para aumentar a diversidade entre os participantes, diversidade entre história, entre o que estão ensinando? Como você faz esse convite para os meetups? Nem todo mundo tem que responder, mas quem tiver uma resposta? Eu quero falar aqui.
I use Twitter for that a lot. Eu uso muito o Twitter. Will direct message. See, Eu uso mensagem direta, DM, porque eu não sei, nem todos os distritos escolares têm isso, mas às vezes você tem uma relação oficial, um relacionamento oficial, talvez, por exemplo, com o próprio Scratch. Então, tentar abordar outros departamentos, muito através do Twitter também, e mesmo dentro, você pode ter o distrito escolar promovendo, e talvez você veja, eu conheço alguém que estaria interessado nisso. Então, há muito boca a boca. E esse é o nosso melhor canal, é o boca a boca, as mídias sociais e o Twitter. Também enviamos mensagens às escolas, especialmente quando há pessoas que nós já conhecemos, nós mandamos uma DM, uma mensagem direta, e digamos, traga um amigo, e traga uma pessoa que não sabe nada sobre coding, sobre codificação, e faça com que a pessoa veja como pode ser interessante para essa pessoa e para os seus alunos. Então, mensagens do tipo, ei, traz alguém da sua escola que não conheça o nosso assunto e que esteja disposto a aprender uma coisa nova. Sim, eu acho que essas conexões individuais podem ser uma grande ferramenta. Chris ou Andrés, vocês querem comentar sobre como fazer convites ao Meetup? Well, I tend to target school Eu coloco como alvo alguns consultores de escolas ou a diretoria. Então, se eu conseguir mirar nesses consultores que estão diretamente ligados a professores e que entendem os benefícios, eles tendem a ajudar nessa promoção. Mas se nós estivermos com uma escola direta, nós de repente temos uma conexão com a diretoria da escola, nós convidamos essa diretoria e nós trazemos o maquinário do Meetup para facilitar o dia. Isso trabalha muito bem. Então, ter grandes aliados e parceiros é interessante. E o Bradley e eu, por exemplo, quando nós fizemos o nosso Meetup juntos, nós dois nos inscrevemos e falamos, ei, por que não formamos uma parceria? E aí a Alexia também entrou. Então, há muitas maneiras de você fazer isso. As mídias sociais, é claro. De repente, algum newsletter, algum boletim. São sempre ferramentas muito bem-vindas, porque podem oferecer mais oportunidades para os professores se desenvolverem e aprenderem. Mas, em grande parte, é realmente o boca a boca. Você não quer passar 30 minutos explicando alguma coisa, você só quer que alguém que tenha feito essa vivência possa fazer esse boca a boca, possa fazer esse marketing que é interessante. Andrés? We use the Twitter. Nós usamos o Twitter And the Meetup platform. E a plataforma de Meetup Publicate, para promover the meetups. os Meetups mesmo. É uma grande ferramenta. Sim, o Twitter de Barcelona é muito divertido. Essa conta é sempre muito interessante. A gente vai tentar colocar esse endereço aqui no bate-papo. Já são quase 3h15, já chegou o nosso momento de concluir. Queremos deixar uma reflexão aqui. Muito obrigada a nossos 3 panelistas que estão aqui conosco. Foi um prazer conversar com vocês. E nós vamos entrar agora no nosso momento reflexão. Um breve comentário. Se alguma pergunta aqui do bate-papo não foi respondida, por favor, envie um e-mail para Jace em meetups@scratch.mit.edu. Caso nós não tenhamos respondido algumas das suas perguntas, a Jace pode cuidar delas. Então, uma reflexão que sempre tentamos colocar aqui no final e queremos que todos pensem um pouquinho
Qual é uma esperança que você tem para o seu aprendizado profissional? Vocês podem compartilhar aqui no bate-papo conosco. E queremos ter a oportunidade de ver sobre o que as pessoas pensam sobre o seu próprio aprendizado profissional. Pode ser um objetivo, uma esperança de curto prazo, pode ser de longo prazo. O que vocês vão levar daqui? Laura, do you have a hope? Laura, você tem uma esperança? Eu vou compartilhar aqui no bate-papo, mas a minha é me reconectar com as pessoas presencialmente. Eu tenho a sensação que eu fico mandando mensagem o tempo todo, mas pessoalmente eu estou realmente querendo ter esse encontro. Eu também me sinto assim. Alexis também está querendo reiniciar os meetups da Flórida. Então, pessoal do sul da Flórida, fique de olho. Nós temos aqui também uma pessoa dizendo que quer se reconectar com os meetups da cidade. Laura, acho que a gente tem o último slide. Sim. Então, esse é o slide dos nossos contatos. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. E nós vamos deixar esse slide aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem dar uma olhada no nosso Scratch Ed Meetups, o nosso site. E nós temos aqui todo o nosso e também o nosso e-mail de contato. Muito obrigado por hoje.